Hoje nós vamos conversar um pouquinho, discutindo um tema extremamente importante, que é a questão da lei e da graça. Você sabe, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e o meu objetivo, a minha ambição maior é fazer com que os olhos do teu coração espiritual sejam iluminados e tu possas compreender a herança e a esperança dos santos, que tu tenhas revelação da graça de Deus. Então, no livro de Lucas, no capítulo 5, discutia-se a questão do jejum. E diz no versículo 33, ora, disseram-lhe os discípulos de João, bem assim que os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, podereis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também disse uma parábola, ninguém tira pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois que se rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Nós temos uma grande discussão, que aliás é uma das minhas defesas de tese de um dos meus doutorados, que é a questão de você entender que não pode haver compatibilidade entre a lei, que é judaísmo, que é judaizante, que é para os judeus, obviamente, com a graça de Deus, que é para os de origem gentílica, aqueles que não têm sangue de Israel em suas veias. E quando Jesus foi questionado, disseram, olha, os discípulos de João, bem assim como os fariseus, jejuam e fazem orações, e os teus comem e bebem. Quer dizer que no antigo pacto, se vivia de obra, de sacrifício, o povo tinha que pagar o preço. E naturalmente que ele disse, entretanto os teus comem e bebem. Então, os discípulos de Jesus, que já estavam começando a viver a graça de Deus, pois que Jesus veio trazer a graça e a verdade, diz que comiam e bebiam. Comer e beber significa estar no repouso de Deus. Depois ele disse, podeis jejuar quando os convidados, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão em que lhes será tirado o noivo. Então, quando é que foi tirado o noivo? Nos dias em que Jesus morreu, e depois ressuscitou e apareceu aos discípulos. Nesse período aí, entre a morte e a ressurreição e o dia de Pentecostes, passaram 50 dias. Nesse período, olha, Pedro quis voltar a ser um pescador, eles ficaram entregados, Tomé disse que não acreditava em ninguém, né, na ressurreição. Esse período que lhes foi tirado o noivo. A minha pergunta agora é, ele disse, dias virão. Ele não disse eras, séculos, anos, ele disse dias. Nos dias em que foi tirado o noivo, da ressurreição ao Pentecostes, aí sim houve espaço para a volta da tentativa da volta do judaísmo. Mas ele ressuscitou e agora? Ele está onde? Ele mora em nós. Cristo vive em nós, é a esperança da glória. Logo ele diz assim, ninguém tira pedaço de veste nova e põe na veste velha, pois se rasgará e o remendo não se ajustará à velha. Então Jesus está dizendo que nós não podemos mais aceitar, nem conceber, nem compatibilizar o que é judaísmo e o que é gentilismo. Paulo, aos Gálatas 2,7 disse, a mim foi-me dado uma revelação sobre o evangelho da incircuncisão e a Pedro o da circuncisão. Portanto, é uma cinta, é uma heresia, é pecado você anular o sacrifício de Cristo, fazer a morte de Cristo em vão e querer colocar tecido novo em roupa velha. Isso não se ajusta. Eu não posso dizer que sou salvo por graça e fé e depois querer jejuar. Eu não posso dizer que eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo, acredito na ressurreição e depois querer fazer sacrifícios, guardar sábados, querer viver os caminhos antigos do judaísmo, conforme disse Jeremias capítulo 6. Isto é incompatível, não se ajusta. Não se põe, disse Jesus ainda, vinho novo em odres velhos, porque isso se rasga, explode, não dá certo. Não dá certo você querer misturar a lei com a graça. Infelizmente, grande parte dos altares não conhece essas verdades e faz o povo pegar o vestido novo, o pedaço do vestido novo, o remendo novo e colocar no vestido velho. E às tantas se rasga. A palavra deixa
claro quando ele diz: o remendo novo não se ajustará à velha. Não pode você entender nem receber que se ajusta o pacto da graça com o pacto da lei. Você não tem que fazer as cerimônias, as vigílias, os jejuns, os sacrifícios que os judeus fazem até os dias de hoje, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está neste mundo. Cristo se tornou um com o meu espírito. E se eu sou um espírito com Jesus, eu não posso imaginar agora pegar e pôr-me a colocar vinho novo em odres velhos e pedaços de tecido novo da graça nas coisas velhas do Antigo Testamento, fazendo o que os judeus fazem. Isso é incompatível, se rompe, se rasga e não se ajusta. Então, baseado nisso, como nós não somos um ministério de caminhos antigos, mas somos um ministério de um novo vivo caminho, eu quero lhe desafiar a que você venha participar e venha vivenciar, experienciar a graça de Deus, ser livre. Não é misturando e tentando misturar o velho com o novo, porque se rompe, se rasga e não é certo. É negar o sacrifício de Cristo, é ultrajar o Espírito da graça, é profanar o sangue da aliança. Você precisa de viver o evangelho correto. No evangelho da graça não existe nada, mas nada da lei, porque isso confunde, isso não edifica, isso é negar o sacrifício de Jesus.